E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Adversus. Jaraguá, cidadezinha pequena no interior de Goiás. Pessoas ainda hoje relatam que ainda são atormentadas pelo espírito de uma senhora de lábios grandes que grita, chora, se lamenta, ri, a fim de assustar as pessoas dessa cidade. E hoje, na estreia de nosso novo quadro, o Seria Verdade, iremos conhecer a lenda ou a verdade por trás da história de Teresa Bicuda. Existiu uma mulher chamada Teresa no interior de Goiás, na cidade de Jaraguá. Em tempos muito antigos, diziam-se que essa mulher possuía lábios muito grandes. E alguns relatos dizem que essa mulher não era uma pessoa muito boa com sua mãe. Ela maltratava e muito a mulher que lhe colocou no mundo. Sua mãe era uma senhora de idade que apanhava de sua filha, Teresa Bicuda, diariamente. Ela castigava sua mãe. Um ato muito comum que Teresa praticava com sua mãe era acorrentá-la. Uma coisa que não se deve fazer com ninguém, principalmente com uma mãe. Ela também, por muitas vezes, obrigava sua mãe a pedir dinheiro pelas ruas. E esse dinheiro iria todo para sua filha, Teresa, ou Teresa Bicuda, assim como era conhecida pela cidade. Chegou um certo dia em que Teresa fez o impensável com sua mãe. Ela já maltratava demais a própria mãe, até que um dia, ela, a fim de humilhar a mãe, colocou o freio de cavalo em sua própria mãe. Colocou o freio na boca de sua mãe, como se sua mãe fosse um cavalo. Tudo isso para montar em sua mãe e andar pela cidade, como se estivesse montada em um cavalo. E assim ela fez, humilhou sua mãe, dessa forma. E essa humilhação começou na Rua das Flores, onde as duas moravam juntas, e percorreu por todas as ruas dessa cidade do interior de Goiás, Jaraguá. Os vizinhos não aceitavam a forma com que Teresa tratava sua mãe. Frequentemente eles reclamavam, mas de nada adiantava. E mesmo assim Teresa continuaria humilhando sua mãe. E após passar por tanta humilhação provocada por sua filha, a pobre senhora acabou adoecendo e falecendo. Só que as maldades que Teresa lhe fez fizeram com que a senhora, antes de morrer, rogasse uma praga em sua filha. E a praga foi rogada para que Teresa fosse atormentada pelo resto de sua vida. Teresa já era atormentada, porém após a praga de sua mãe ser rogada antes de morrer, ela ficou ainda mais atormentada do que já era. E assim Teresa percorria as ruas da pequena cidade do interior de Goiás, gritando, falando diversos palavrões, ria de forma assustadora e bebia muito também. Falava frequentemente sozinha, como se alguém muito má também falava com ela. Essa cidade de Jaraguá era praticamente tomada por pessoas religiosas. A única pessoa dali que não possuía religião era exatamente Teresa Bicuda. Isso para as pessoas era extremamente grave, pois as pessoas achavam que ela era tomada por algum demônio. Até que chegou um certo dia em que Teresa acabou morrendo e seu corpo foi enterrado em um cemitério da cidade. E quando todos pensaram que estavam livres das maldades de Teresa Bicuda, foi aí que, após sua morte, as coisas estranhas na cidade começaram a ocorrer. E Teresa, mesmo após a morte, parecia estar pior do que já era com vida. Quando ela foi enterrada aqui em Jaraguá, no cemitério, ela urvava, gritava, entendeu? Dizem a lenda que ela não deixava ninguém dormir. Tanto é que o Borg lá pegou o nome de Teresa Bicuda. Agora a gente não sabe quem é essa mulher, né? Se é preta, se é branca, se é rica, se é pobre.
Ela foi amaldiçoada pela mãe. Ela batia na mãe, ela brigava com a mãe. Então a mãe não aguentou. Não sei se foi a mãe que matou, eu não sei. Teresa Bicuda era uma mulher muito custosa, muito respondona com a mãe, brigava muito, xingava. E um dos absurdos dela era dela montar na mãe dela com esporo, com arreio e tudo, e subir essa rua das Flores, na época rua de chão, e com isso dando esporada na mãe dela. Após ser enterrada no cemitério da cidade, os moradores da cidade de Jaraguá começaram a relatar que, às meia-noite, o espírito da mulher, Teresa Bicuda, caminhava por todas as ruas, gritando, chorando, se lamentando, gargalhando, atormentando todas as pessoas que lhe ouviam gritar pelas ruas. Ninguém tinha coragem de sair de suas casas, por medo de ficar frente a frente com esse espírito de Teresa Bicuda. Eles ouviam ela e reconheciam a voz daquela mulher atormentada. E por mais impressionante que seja, mesmo após a morte, ela ainda continuava castigando sua mãe. Porém agora, o espírito da mãe era castigado pelo espírito da filha. Já não aguentando mais aquele espírito atormentando as ruas da cidade, os moradores resolveram desenterrar o corpo de Teresa Bicuda no cemitério da cidade, achando eles que iria resolver o problema, tirando o corpo dali, de um local próximo à cidade, que era o cemitério, e o levando para um local próximo a uma igreja, chamada Igreja do Rosário, um local que em tempos muito antigos foi construído por escravos para receber pessoas pobres. Porém, todo o esforço dos moradores daquela cidade de nada valeram. O espírito de Teresa Bicuda continuaria atormentando aquela cidade. E que quando ela morreu, por ser tão má, e ela não parava na sepultura. E como ela era, naquela época, enterrava o pessoal em volta da igreja, né? Os ricos dentro da igreja, os pobres em volta da igreja. Então por aí se vê também que ela era pobre. Aí ela foi enterrada lá, mas disse que não parava na sepultura. De noite ela saía gritando, ia molando o povo e causando confusão. Enterrava ela voltava, né? Até que resolveram pegar os restos mortais de Teresa Bicuda e jogar lá na serra. Por lá parece que ela quietou. Ela saía daqui, ia para a fazenda, que tinha um pessoal parente dela atrás da serra, ela ia sempre visitá-los. Aí ela, no caminho, um dia ela passou mal. E trouxeram ela para cá, tanto é que o corpo lá pegou o nome de Teresa Bicuda. Nome. Então eles trouxeram ela e tal, cuidaram dela com remédio caseiro e tudo. Mas ela não recuperou. Ela veio a morrer, mas lá na serra ela ficou muito tempo ainda amolando os outros. Então acho que alguém fez orações, né, o padre pediu e tal. Não é um exorcismo, mas rezar a intenção à alma dela para ela pra abandonar esse mundo, né? Porque ela precisava de parar de sofrer. Quando os moradores pegaram os restos mortais de Teresa Bicuda e acabaram os levando para a Serra de Jaraguá, só após isso o espírito de Teresa Bicuda pararia de atormentar as ruas daquela pequena cidade. Os moradores, enfim, se viram livres daquele espírito atormentado que percorria as ruas da cidade. Porém, onde Teresa Bicuda foi enterrada como uma última alternativa dos moradores se livrar daquele espírito, a Serra de Jaraguá. Lá nasceu um pé de caju e dizem ser mal assombrado. E aí que a história entra em tempos modernos. Dizem que até hoje quem ousa pegar algum fruto daquela árvore será amaldiçoado pelo resto da vida. E não só isso, é rapidamente atacado por abelhas e também maribondos. E pessoas que vivem nos dias de hoje relatam que isso realmente acontece naquele pé de caju. Pessoas que já pegaram os frutos daquela árvore confirmam que realmente
foram e estão sendo atormentadas pelo espírito dessa mulher. E que quando pegaram esses frutos, foram atacadas por insetos, abelhas e maribondos. Só que o pior prejuízo para elas ocorreram e ainda ocorrem, que são as aparições do espírito de Teresa Bicuda, que se fazem presentes somente para atormentá-las. Seria verdade? Continue acompanhando Adversos, pois muitos vídeos misteriosos como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.